Se eu te perguntasse hoje, na sua opinião, qual é o maior sinal de maturidade emocional? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas colocariam aqui nos comentários: não dependa de ninguém, não precise de ninguém. A internet repete isso o tempo todo hoje em dia. Os livros de autoajuda repetem isso o tempo todo. E até os influenciadores digitais. Mas será que isso é verdade mesmo? A psicologia e a neurociência, elas nos trouxeram uma descoberta muito desconfortável para o ser humano atual, que é: o nosso cérebro, ele foi programado para depender de uma pessoa específica. A gente vê muito hoje em dia: não dependa de ninguém específico, não dependa de uma pessoa específica. Mas a psicologia, a ciência, ela mostra justamente o contrário. E sabe qual é o problema? O problema da cultura atual, muitas vezes, é chamar de força aquilo que, na verdade, pode ser apenas um medo de se conectar, o medo do abandono, o medo de se entregar a alguém. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você perceber, hoje existe quase que uma obsessão pela independência emocional. Então, hoje, as pessoas, elas parece que aprenderam a criar uma armadura emocional e elas pensam assim, que demonstrar qualquer necessidade do outro, necessidade pela presença do outro, é sinal de fraqueza. Então, se eu sinto saudade de você, é sinal que eu sou carente demais. Se eu preciso de você e se eu não me sinto tão bem sem você, isso significa que eu estou sendo vazio, eu estou vazio. E isso é um grande problema. Por quê? Porque as pessoas continuam tendo a necessidade do vínculo e do apego com o outro. Então elas criaram essa armadura emocional, elas fingem que não precisam, elas fingem que não sentem a necessidade e elas fingem que, tanto faz, se você está comigo, tudo bem, se não estiver, tudo ótimo, mas não é, isso não é uma realidade. Eu achei interessante todos esses pontos que você trouxe aqui, porque há muito tempo eu pensei dessa forma, né? Eu imaginava que entrasse em um relacionamento, eu deveria sim confiar naquela pessoa, me conectar àquela pessoa, mas não tanto, porque se aquela pessoa por algum motivo fosse embora, me traísse, a minha vida, ela não iria escorrer ali por água abaixo, sabe? Então eu pensei muito por essa perspectiva e eu não tinha outra. Sim, isso que tu tá falando é algo que muitas pessoas vivem nos relacionamentos de hoje em dia. As pessoas, elas têm um medo de: se eu me entregar demais, se eu me conectar demais, se eu me apegar demais, pode ser um grande problema, porque e se a pessoa decidir ir embora? Se a pessoa não ficar? Só que isso, na verdade, isso sim é um sinal de defesa, de imaturidade emocional, porque relacionamentos não funcionam assim. Como eu disse, o nosso cérebro, ele foi criado para depender de uma pessoa específica. E só para provar para você que essa necessidade de apego, de vínculo, é algo presente, é algo real no nosso cérebro, imagine você perdendo uma conexão com alguém que você considera importante. Como você não se sentiria? Seria um baque muito grande. Exatamente. Então a prova de que nós fomos criados com essa necessidade é que quando alguém importante morre, você sente uma tristeza profunda. Sim. Quando você perde alguém, imagina você perdendo um parente mais distante. É uma coisa. Quando você perde aquele tio que era muito próximo de você, aquele avô que você gostava muito, é outra coisa totalmente diferente. Você sente aquela disruptura. Então, essa é uma prova de que todos nós fomos criados para depender e a necessidade do vínculo é uma necessidade humana. E isso a gente pode falar um pouquinho a respeito da neurociência, né? Porque se a gente analisar ali, o nosso corpo, ele sempre está querendo estar em homeostase. Se nós analisamos ali o nosso sistema dopaminérgico, a gente vai perceber que o nosso cérebro, ele quer estar ali com os níveis basais de dopamina. E aí, quando nós estamos diante de um estímulo muito prazeroso, aí nós temos ali aquelas fases fásicas ali da dopamina. E o que acontece? Quanto mais o pico ele é fásico, é como se o seu corpo ele pendesse ali para a balança do sofrimento. Ou seja, quando você está ali
em relacionamentos que não são estáveis, ou seja, são instáveis, você tá com a pessoa aqui e não sabe se vai estar com ela amanhã, você vai estar sofrendo porque você não tem aquela estabilidade que você precisa, que o seu corpo precisa. Inclusive, existe um pesquisador que passou décadas estudando justamente sobre isso, sobre a necessidade de se apegar. O nome desse pesquisador é John Bowlby. E ele percebeu, ele constatou por meio das pesquisas dele, que nós, todos os seres humanos, nós fomos criados com uma necessidade de buscar por pessoas específicas e tornar elas como nossa fonte de segurança. Isso começa desde a infância, quando uma criança ela precisa ali ter aquele apego com os pais e enxerga os pais como uma fonte de segurança, mas essa necessidade de apego, ela não fica somente ali. Ela continua também na fase adulta. Inclusive, essa é uma das descobertas mais importantes, mais interessantes da teoria do apego adulto. E nós, seres humanos adultos, ainda continuamos precisando fazer de pessoas específicas a nossa fonte de segurança. Isso não é um capricho emocional, percebe? Isso é uma necessidade biológica, da mesma forma como a fome, da mesma forma como a sede. Você precisa de comida para viver bem, você precisa de água para viver bem. E precisamos de vínculos fortes com pessoas específicas para vivermos bem também. Aí depois vieram dois grandes pesquisadores chamados, eu não sou obrigado a pronunciar os nomes corretamente, né? Mário Mikulincer e Philip Shaver. Eles fizeram uma descoberta ainda mais interessante para a teoria do apego. Eles descobriram que os adultos mais saudáveis psicologicamente são aqueles que se permitem depender de alguém específico e permitem que alguém específico dependa deles. Inclusive, isso tem um nome dentro da psicologia, um nome técnico, que é interdependência. Depender de alguém e permitir que esse alguém dependa de você. E você falando isso, eu lembrei daquele momento que a gente foi lá para o encontro jovem lá em Bonfim, e aí eu fui chamada para fazer uma brincadeira, né, montar uma dinâmica, e aí eu tive que ir lá na frente, subir lá para ficar lá perto do púlpito, e eu tava muito nervosa, mas só o fato de você ter ido lá pra frente, porque ele tava lá nas últimas cadeiras, né? Só o fato de você ter ido lá pra frente e ter me dado aquele apoio, eu já me senti muito mais motivada, muito mais segura. É muito interessante isso que você está falando, porque a gente precisa entender que o oposto de maturidade não é dependência emocional. O oposto de maturidade é quando você perde a sua identidade dentro da relação. Isso não pode acontecer. Depender de alguém é necessário e vai te trazer mais ganhos, benefícios psicológicos e para a sua vida como um todo, até mesmo profissional. Mas perder a sua identidade dentro da relação, isso não pode acontecer. Ou seja, sabe aquela pessoa que não consegue se ver fora do relacionamento? Aquela pessoa que, se o outro terminar com ela, ela prefere tirar a própria vida do que estar sem aquela pessoa. Isso é uma dependência disfuncional. O problema não está na dependência, o problema está na função que o relacionamento está assumindo, que é a função de te dar identidade. Isso não pode acontecer. Só para você ter uma ideia, existe um outro pesquisador chamado James Coan, um neurocientista, e ele fez um experimento extremamente interessante. Ele colocou ali algumas pessoas, né, numa máquina de ressonância magnética, e as pessoas sabiam que a qualquer momento elas levariam um choque. E aí se analisou, fez-se ali exames cerebrais para perceber como o cérebro iria lidar em diferentes situações, em 3 situações. A primeira situação foi quando colocaram aquela pessoa ali, uma mulher, para receber um choque. Ela estava prestes a receber um choque e ela estava sozinha. Depois colocaram ela perto de um desconhecido e ela seguraria a mão desse desconhecido. E na terceira situação, ela seguraria a mão do seu parceiro. Foi-se observado que quando ela estava só, aquele sentimento, aquela sensação de ameaça e de dor, ela era muito maior. O sofrimento era maior. Quando ela segurava na mão de um desconhecido, diminuía mais. E quando ela segurava a mão do parceiro dela, aquela pessoa com quem ela tinha desenvolvido um vínculo e um apego, a dor era muito menor. A sensação de alívio era muito maior. Ou seja, isso mostrou que o cérebro,
ele não foi criado, nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós precisamos de uma base segura, de uma fonte de segurança. Não é qualquer ser humano que pode trazer isso para você. Não é um desconhecido. É aquela pessoa específica. O cérebro dela precisava não de qualquer mão. O cérebro precisava daquela mão, da mão do seu parceiro. A frase correta não é independência produz segurança. Independência produz liberdade. A frase correta é segurança produz independência. Ou seja, quanto mais segurança o seu parceiro ele está dando para você nessa relação, mais liberdade você tem para explorar o mundo. Mais você tende a crescer e a florescer. Porque todos nós precisamos de um porto seguro. E o mais interessante é que isso acaba quebrando todos os paradigmas que a nossa sociedade acaba pregando, né? Então, significa dizer que quanto mais eu estou dependente de alguém, é melhor? E aí? Não é bem por aí. Não é bem por aí. Como eu disse, parte desse movimento de independência, de autossuficiência está correto e parte está errado, e a gente não pode cair nessa armadilha. A cultura atual, ela acertou quando fala que nós precisamos desapegar do resultado, mas ela erra quando nos ensina a desapegar da pessoa. Uma coisa é você desapegar do resultado, outra coisa é você desapegar da pessoa. Existem estudos mostrando que quando você não está apegado ao resultado de uma interação com alguém, ao resultado, sei lá, até de um esporte, você consegue fluir melhor. Geralmente você tem bons resultados naquilo que você está fazendo. Agora, quando você deixa de se apegar da pessoa, você está lutando contra a sua própria biologia. Desapegar do resultado é quando você ama aquela pessoa, você se entrega emocionalmente àquela pessoa e você faz de tudo para o relacionamento dar certo. Mas as reações do outro, elas não controlam você. Elas não determinam, como eu disse, a sua identidade, o seu valor. Você consegue estar razoavelmente bem, mesmo que a resposta do outro ela não seja aquilo que você estava esperando. Agora, desapegar da pessoa é quando você comprime, suprime a sua necessidade natural de se apegar, a sua necessidade natural da presença do outro, e você começa a criar barreiras. E é isso, você deixa de experimentar uma relação assim, no auge que poderia ser, do emocional, porque você tem medo de se entregar demais, se entregar totalmente e a pessoa ir embora. E isso não é maturidade, isso é defesa emocional. Então muita gente repete, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ninguém. Isso na verdade é uma forma apenas elegante de dizer, eu tenho medo de me machucar de novo. Então talvez a pergunta correta não seja como eu faço para deixar de depender de alguém. Talvez a pergunta correta seja como eu faço para amar profundamente alguém, me conectar profundamente, me entregar profundamente, sem deixar de ser quem eu sou, sem que isso faça com que eu perca a minha identidade. Talvez o problema da nossa geração não seja apenas depender demais. Talvez o maior problema seja ter aprendido a depender de menos de quem realmente pode te trazer segurança.